Então, como você estava perguntando, né? As opções são. Existem muitas opções para a área de letras, né? Depende se você quer pode ir para a área de letras vernácula, você pode ir na área de literatura, você pode ir na área de filologia, você pode ir na área de literatura inglesa, de língua inglesa. Existe muita. Tem uma pós, que você quiser fazer uma pós de um mestrado, você pode fazer também, para te dar uma pós, vai te dar, você termina em um ano, né? Aí depois você entra no mestrado. Quer dizer, você pode também fazer assim. O ruim é que às vezes os mestrados em universidade pública, às vezes você não passa de primeira, né? Você não consegue passar de primeira. Aí você pode entrar como aluno especial eliminando disciplina, entendeu? Até você passar. Enquanto você elimina a disciplina, você pode fazer uma ou duas disciplinas por ano, um exemplo, ou duas ou quatro, vai depender da instituição que você escolhe, e você vai fazer um pós. Quando você terminar essa pós, você só vai fazer agora, aí você tenta passar como aluno regular e entra no mestrado, né? Aí vai depender da área. Você tem que, ó, para você fazer o mestrado, você tem que pensar qual área que você quer seguir no seu curso, né? Em que você gostaria de especializar, em que você gostaria, que chama mais atenção para você fazer, entendeu? E tem que ter em mente isso aí, que como o mestrado já é uma pesquisa mais aprofundada, né? Mais do que após, então você tem que definir até o seu terminal, até o final do curso, né? Definir qual área de letra, né? Você vai querer seguir, você vai querer se especializar, entendeu? Isso é um ponto importante a se ter em conta. No caso, e quais são as pós que tem na área de letras assim? Ah, existe muitas. É muita pós, tem bastante. Existe, como eu te falei, né? Existem as grandes áreas, por exemplo, língua inglesa. Você vai trabalhar em quê? Na parte de gramática, na parte de sintaxe, você vai trabalhar na parte de literatura, né, inglesa, você vai trabalhar um autor específico da literatura inglesa, você vai trabalhar com Shakespeare, por exemplo. Ou você pode trabalhar na área de língua portuguesa, você quer trabalhar com Camões ou com outra pessoa, você quer trabalhar na parte poética, vai depender daquilo que você quer trabalhar, né? E a área que você quer, se tem na universidade que você quer se candidatar, né? Senão você tem. É bom você sempre ter duas opções, né? Uma que você quer mesmo e outra, como caso não tenha essa, eu faço essa. Mas para você entrar na universidade, fazer o processo seletivo, já tem que estar um projeto pronto, um pré-projeto, né? De um projeto para de pesquisa, né? Claro que isso aí é apenas para eles avaliarem, né, aquilo que você quiser que você quer pesquisar e sem ter um orientador para você te orientar, né, para você fazer a pesquisa, né, e tem que fazer a seleção, né, tem que dar umas coisas para você estudar, tem que definir ele de pesquisa, então é assim, cara. Então eu sei que agora você está no primeiro ano, né? Sim, é primeiro ano. Tá. Então, até o final se você estiver no quarto ano, um exemplo, você já tem já se definir o que você. Por exemplo, você vai começar a fazer, vai ter que fazer um TCC, não é isso? Não vai ou não? Tem que Sim, fazer? tem que fazer, né? Então, esse TCC, fosse você, eu direcionava para a linha de pesquisa que eu quero continuar, o meu mestrado, entendeu? Um doutorado, aquilo ali. Entendeu? É importante, o TCC pode te ajudar a isso. Já começa pelo TCC, né, no caso. Porque o TCC já vai ter você vai direcionar um tipo de pesquisa. Então, da área de letras, o que é que você mais gosta? Ou as duas coisas que você mais gosta até o momento que você estudou? Eu gosto de língua inglesa e eu gosto mas eu não gosto da gramática. Eu Hum, gosto da literatura, que nem o senhor falou, né? Eu gosto de Shakespeare. então, Eu gosto, assim, de literatura. E da língua portuguesa também. Eu gosto da literatura. pronto. Então, você já se define para esse lado. Aí você define se você quer literatura inglesa ou literatura portuguesa. Até lá você define, para ver com que você vai trabalhar. E dentro dessas literaturas, logicamente, você não vai fazer uma coisa, uma tese sobre literatura inglesa ou que abarca muita coisa. Dentro dessa literatura, você vai escolher ou uma área da literatura, ou um personagem, ou um autor da literatura. Aí é uma coisa que você tem que ver, né? Para isso, né? Entendeu?
Então, mas isso aí é com o tempo. Eu não sei o que você vai fazer no TCC, mas isso aí é bom que quando o seu próprio TCC, quando você fizer orientado, de preferência, quer dizer, de preferência, não quer dizer que você vai seguir aquilo. Pode ser que chega no final do TCC você faz, não era isso que eu queria e tal, eu acho que eu vou pegar outro direcionamento. Você pode seguir outro direcionamento. Mas normalmente, na maioria dos casos, a pessoa que está trabalhando no TCC, naquele tema, ele segue com aquele tema, na maioria dos casos. O tema, o personagem, ou alguma coisa assim. Funila. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira graduação, que eu fiz em teologia, eu me direcionei, fiz meu projeto baseado a trabalhar no livro de Esther, né? E daí eu defini, daí eu fui. Meu mestrado foi em Esther, claro, dando enfoque de forma, no doutorado também, mas com enfoque diferente, né? Um eu trabalhei na historicidade, outro eu trabalhei na área de crítica textual, entendeu? A crítica textual também é outra área da linguística boa. Você pode fazer também trabalhar na área de crítica textual, né? Você também pode. É ampla, por isso eu tenho aqui, ó. Por isso assim, agora ainda é cedo para você, digamos assim, pegar um funilamento. Mas pelo menos você já tem a sua área maior, você já sabe, que não seria a parte linguística em relação às letras, mas seria na parte literária, né, a literatura. Então você já sabe que pode ser literatura inglesa ou literatura portuguesa. Já é um bom começo. Aí quando você seguir com os estudos mais, vai no terceiro ano, por exemplo, por aí, você já vai definindo qual que você vai direcionar para inglesa ou para portuguesa. Você já vai definir, né? Aí você já vai ficar só com uma delas. Dentro disso aí, de uma das duas línguas que eu pegar, uma literatura, você vai definir o que, é que você vai trabalhar da literatura. Se não fazer tudo, porque você nunca vai terminar de fazer um assunto, porque é muito extenso. Daí você vai definir o que, é que você vai trabalhar na questão da literatura. Né? Se você quer trabalhar, por exemplo, um personagem, ou Shakespeare muito estudar outro da literatura inglesa que você goste, ou você pode trabalhar na área, se for portuguesa, pode trabalhar com Camões, pode trabalhar com outro, escolher um período da literatura brasileira. Quer dizer, além da literatura portuguesa, você ainda tem que definir se é literatura brasileira, se é literatura portuguesa, se é literatura angolana, entendeu? E dentro da inglesa também, se é literatura inglesa, tipo inglês britânica, escocesa, americana, tem tudo isso que vem, né? Entende? No meu caso seria Lord Byron, né? E Hum. seria Shakespeare, é britânico, É né? britânico, né? Então você já está É, definido para isso, se for trabalhar na área, né? Literatura então, mas britânica. assim, não tem aqui na nossa região, né? Tem em Londrina, que a Teacher Tassi, acho que se formou lá, né? Acho que ela fez o mestrado dela lá. Mas Cassiana? eu não, a gente precisa morar na cidade para poder fazer o mestrado. Não Não? necessariamente, não. Porque normalmente as aulas de mestrado é uma vez por semana que você tem que estar lá. Ah, tá. Aqui na UEM, por exemplo, normalmente, vamos dizer, quinta-feira. Quinta-feira é o dia que você tem que estar lá. E às vezes nem sempre está, porque às vezes o professor não está e tal, então feriado. Então você não tem que morar lá. Você pode, por exemplo, vamos dizer que você está em Londrina, um exemplo. É um dia na semana, um exemplo, seja lá, chega numa quinta ou quarta, sei lá. Você vai de manhã, geralmente é à tarde, o mestrado, normalmente. Normalmente, eu tô falando pelo que eu vi aqui na UEM, Ah, né? pega a CBR Zona em 40 minutos tá lá, né, professor? Então, exato. Aí depois você termina, você volta para casa, você dorme em casa. Tu só vai lá mesmo, para somente talvez só almoço, faça um lanche, entendeu? Vai e volta, é um bate-volta, vai todo. E vale a pena, cara, porque você não paga o mestrado, é grátis. Você não tá numa particular. Ah, Você é pega o verdade. EL. Agora você Então, abriu minha cabeça. Por isso é que é só bom passar. conversar. Por isso que Pois é é. bom conversar. A gente tem um monte de dúvida, a gente não conversa com ninguém, né? E você ainda pode. Esclarece. Então, você ainda pode tentar conseguir uma bolsa de estudo pela CAPES, mestrado. Né? Eu não sei quanto é mestrado, acho que é mil e pouco que eles dão por mês, 1.400, 1.500, não lembro quanto que é, para você estudar, mesmo sendo uma pública. Você pode tentar conseguir uma bolsa de estudo, entendeu? Ah, entendi. Então, a própria universidade pode gestionar para você isso, onde você estiver. Né? Seja uma bolsa para CAPES. Então, é isso aí, cara. É por isso que eu tô falando. Ó. O bom se esforce bastante no seu curso de letras, procure tirar notas melhores possíveis, certo? Esforço máximo. Isso ajuda bastante para conseguir bolsa. E até também para você conseguir entrar no mestrado ajuda também, uma boa nota. Ah, as notas que tá valendo agora vale lá na frente.
ajuda. Então, exatamente, para você for um aluno que for um aluno bom, que você tem tirando suas notas boas no curso, quando você for, por exemplo, entrar no mestrado, que eles olham também isso. Tem professor que não olha, mas tem gente que olha. Então, quando vê assim, não, cara, é um bom aluno, tem boas notas aqui e tal, né? Pondera isso na hora de você faz uma boa prova de mestrado, né? O seu projeto está bem feitinho, um professor gostou, até lá você já vai olhando quando você estiver já para perto de você terminar seu curso, você já entra na universidade que você quer trabalhar, que você quer fazer o mestrado, olha os professores, veja os professores da área e já vai fazendo um contatozinho aí com o professor que você quer, né? Trabalhar nessa área e tal. Tudo isso aí. Tudo isso aí você tem que. Mas isso aí é mais para frente, entendeu? O importante agora você já diz isso, não, você quer trabalhar com língua inglesa, né? Britânica. Pronto. E daí você vai já tem definido alguma coisa. Então, até lá você vai funilando mais ainda. Até lá você vai lendo, você vai vendo alguma outra coisa que pode trabalhar em relação a isso que outras pessoas não trabalharam, ou que foi pouco explorado, ou que ainda ninguém resolveu o assunto, entendeu? É assim. É que Até lá eu já você. tenho, sabe, eu já tenho mais ou menos esse dom de entrar numa sala de aula e direcionar uma leitura de uma literatura britânica, fazer com Sim, que os alunos leiam e dar atividade. Eu já tenho isso comigo. Porque eu perfeito. até já dei aula de inglês em escolinha de inglês, sabe? Sei. Só o que falta mesmo é uma boa formação, né? Sim, exato. Então, é exatamente é a formação. E você também, né? Você também tem que. Por isso eu falando, ó, faça a sua parte e não desista do curso por nada. Por mais que a pessoa diga, tá assim e tal, mas todo o Brasil tá assim, não é só SMG, não, amigo. Toda a faculdade, todo lugar do Brasil, todas, o USP, tudo tá nesse esquema aí, não tem jeito. Enquanto não, o governo não disser que pode, tá todo mundo no mesmo barco. Ah, O que não, foi. então, esse era um sonho meu de criança, de adolescente, fazer Então, letras. Só viu? que a gente cai na besteira. Quando eu fiz 19 anos, inventei de arrumar alguém, casar, fiz tudo errado, sabe? Sendo que o certo era estudar, né? Exatamente. E Para no depois fim, fazer isso. casei com uma mulher chata do caramba, que não deixava eu fazer nada. Então, agora não, depois de velho, que a gente, né? Falou, não, É, agora eu vou realizar meu sonho você ainda tá casado? Não, faz tempo que eu separei. Separei em 2011. Ah, já tem um tempinho já. Pô, 9 anos já, né? Tem Né? filho você? Não, não tenho. Infelizmente, eu queria ter filho, mas infelizmente eu não tenho. Não sei o que aconteceu que ninguém ficou grávida de mim, não. Em certo ponto, no momento é bom agora, né? Você não tá aí, mas com você terminar de formar, se tiver seu curso aí você já pode pensar, se for uma pessoa que colabora com você, que te ajude e tal, vai ser bom, né? Na época você tava na igreja ainda ou não? Então, eu era evangélico, né? Mas hoje eu não tenho mais religião nenhuma, assim, mais. Sei como é. Entendi. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Importante que agora que você está realizando seu curso, você está fazendo. Eu comecei meu curso também, minha graduação primeira que eu fiz, com 30 anos, porque na minha cidade não tinha faculdade, não tinha nem pensamento de ter curso nenhum. Hoje já tem um polo da Cesuma lá, tem uma filial de uma ou duas faculdades, mas na época minha não tinha, cara, não tinha nada. É bem É. complicado a coisa. Mas tá bom. A vida é assim. Vale a pena, cara, estudar, vale a pena. Vamos. Deixa eu ver, vamos seguir aqui com. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos começar a nossa aula e à medida que a gente for tendo, a gente vai conversando aí. Vamos pedir aqui a. Aí você disse que está saindo, tá? Não entendi, professor. Aí já está saindo a imagem aí. Tá sim, tá saindo. Tá em branco? Agora saiu o nome? Sim, barroco. Barroco, ok. Então, vamos continuar a questão do barroco. Vamos ter uma pequena revisão aí, né? Não sei se vai chegar alguém aí. Não sei se vai vir alguém hoje. Não sei se vai vir. Deixa eu ver aqui no celular, ver se alguém vai lá. Se não, vai ser só a gente mesmo.
Falaram nada que ia vir, nem que não ia vir. Bom, até agora não tem ninguém. Vamos lá, então. Só nós dois mesmo, por enquanto. Então, gente, então vamos continuar a questão do barroco, né? À medida que a gente for, né, tendo aula, a gente vai dando batendo papo também sobre essa questão sua aí. Então, tem, vamos dizer, o Renascimento, né? Um período, no caso o barroco, procura solucionar os dilemas de um homem que perdeu sua confiança ilimitada na razão e na harmonia, através da volta a uma intensa religiosidade medieval e da eliminação dos conceitos renascentistas de vida e arte. Em parte, isso não é atingido e as contradições prosseguem. Então, ele tenta resolver uma coisa, mas ele não consegue resolver. Então, o Renascimento, o Barroco segue para aí, né? Ele tenta, tanto que existe muita religiosidade na literatura barroca, né? Então, alguns personagens que você vai encontrar ali a questão da religiosidade marcada, né? Bom, o espírito barroco tem os valores medievais, padrões renascentistas, espiritualismo, materialismo, contra-reforma, humanismo, envolvendo tudo isso aí. A contra-reforma já falamos já na aula passada, né, o que foi a contra-reforma, né? Que foi justamente a combater a reforma protestante devido quando a reforma estavam perdendo, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis e a contra-reforma justamente para isso. E com a descoberta do Novo Mundo, né, a igreja agora se meteu em evangelizar os povos nativos desses mundos, no caso americano, né, no caso América Latina apenas, né, porque as 13 colônias lá no norte, né, na América do Norte, estavam as 13 colônias e estavam os britânicos que estavam cuidando do assunto, que deram certa autonomia para os colonos de lá, enquanto aqui não, enquanto a coroa portuguesa e a coroa espanhola não dava autonomia, né? Tudo era centralizado. Até a questão religiosa também. Né? Dualismo do barroco. Volta à religiosidade. Dilaceramentos. Aí tem aí esse dualismo, que é alma, corpo, vida, morte, claro, escuro, céu, inferno e outros, está presente no barroco. Barroco, transição entre teocentrismo e o antropocentrismo. Sabe o que são os dois, né? Sim, o teocentrismo é o Deus como centro do universo e o antropocentrismo o homem, né? Exato. Faz essa transição entre os dois. Volta à religiosidade, aí mesmo esquema, relacionamento é o mesmo esquema que nós já vimos. Efemeridade, né? No caso, fugacidade da vida humana, o tempo, veloz e abalançador, tudo destrói em sua passagem. Tem muito, considerando os poemas barrocos, está presente essa questão aí. Né? Então, a mesma coisa aqui, isso gera uma instabilidade. Ver antes que terminem, ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. Então, existe aquele dilema nos personagens barrocos, né? Então, vemos aí, no barroco, a forma conflituosa, tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. As antíteses, os paradoxos, as hipérboles e inversões. Antítese, você sabe o que é antítese, né? Não, professor, agora eu não lembro direito o que é antítese. Então, vamos explicar. O que é uma tese? Uma tese é uma coisa que a pessoa tem como verdade, né? É uma posição dele. Posição dele, isso. Exato, muito verdade. Para ele aquilo é verdade. A antítese é o contrário daquilo. Então, por exemplo, você prepara uma tese dizendo que a Terra é redonda. Né? Beleza. Aí vem o indivíduo e diz, não, a tese dele é que a Terra não é redonda, é plana. Entendi. É isso. Ele vai tentar justificar isso, que é o contrário da tese. Aí vem a síntese, que é a que está a harmonizar, vem para tentar resolver o problema. Mas é mais ou menos isso aí, né? Forma contraditória dilemática,
angústia, interrogações. É muito comum as interrogações. Depois vamos ver uns trechos nesse esquema. Incerteza do homem barroco frente ao seu período, inversão de frases, tentativa de conciliação dos elementos opostos. As figuras de linguagem no barroco, muito comum. Geralmente na poesia, na questão da literatura poética e tal, sempre existe a figura de linguagem. Metáfora, que é uma comparação implícita. Você comparar uma coisa com outra, por exemplo. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Então, existe essa comparação que o fogo, né, e aqui praticamente quase uma inversão de valores aqui. Porque a neve, claro, na verdade o fogo queima, né? A neve esfria, mas de qualquer sorte ela também pode queimar a pele de uma pessoa, né? A neve, ela causa até queimadura de segundo Calda, grau. É. gelo, exatamente. Dependendo da temperatura que estiver, ó, a antítese. Reflete a contradição do homem barroco, seu dualismo. Revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Vista por fora é pouco apetecida, porque os olhos por feia é parecida. Porém, dentro, habitada, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Então, existe aí um contraste, a gente diz, por exemplo, que fora é pouco apetecida, aí fala porque os olhos por feia é parecida. Porém, dentro, dentro habitada é muito bela, muito desejada. Tem uma atriz que fala que é feia, depois fala que é bela, aí vai fazendo essas comparações, né? A gente justamente é fazer uma contradição, né? É o contrário da tese, né? Paradoxo. Corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Opõe-se ao racionalismo da arte renascentista. Por exemplo, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçados, rio de neve em fogo convertido. Aí você vê, por exemplo, incêndio em mares de água disfarçada. Incêndio é um paradoxo. Incendiar os mares com água disfarçada. Rio de neve em fogo convertido. Então, dá para ver esse paradoxo, né, que é dizendo algo lógico, né? A hipérbole é um exagero, né? Traduz ideia de grandiosidade e pompa. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que da manhã lisonjeada. Púrpuras mil com ambição dourada. Airosa rompe, arrasta presumida. Então, é uma questão de exagero. Prosopopeia. Já vimos sobre a prosopopeia, né? Que é, no caso, sobre o que é aquela obra, né? Mas também tem esse significado aí como figura de linguagem, que é a personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Aqui tem, no diamante agrudou-me o forte, no cedro incorruptível, na águia o sublime, no leão generoso, no sol o excesso de luz. Então, a gente está vendo aí que ele personificou, né, através de seres animais, no caso, o diamante, comparado como forte, né, no cedro como incorruptível, na águia o sublime, e no leão o generoso, o sol o excesso de luz. Então, tudo isso é lá é uma personificação de seres, né, que dinamiza a realidade. Professor, Hum. a prosopopeia é basicamente você dá adjetivo a animais, adjetivo de ser É, humano dos animais, né? exatamente. Você dá digo que simplesmente joga, você faz, você personifica. Né? Personifica um animal, um É, ser, né, que não tem é, vida. exato. Vertentes do barrocas. Aí temos o cultismo ou gongorismo, que isso aí é de origem espanhola, né? Que é a valorização de forma, imagem, jogo de palavras, uso de metáforas, hipérboles, analogias e comparações. Manifesta-se uma expressão da angústia de não ter fé. Aí, exemplo aqui. Esse é muito interessante, esse poema, veja só. Aí tá falando, né? Abraço-me, Jesus, Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçaram. Ele fala assim: o todo sem a parte não é todo. A parte sem um todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo o todo.
Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda a parte, e em qualquer parte sempre fica o todo. Os braços de Jesus não são parte, pois que feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que eles acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Esse aqui parte também tinha que estar sublinhado aqui. Mas você viu aí como eles fazem a jogadinha? Aí no caso, foi? Não, foi o gongorismo. Vamos ver como ele trabalha o jogo de palavras? É todo e parte. Está no todo o poema. É a BBC, né? É. Deixa eu ver se é a BBC. Não. A BBA. Ah, Aqui. é a BBA, isso. Os dois. O último combina com o primeiro, né? É, o último do primeiro. Esse aqui é a ABA, a de três, ó, de quatro estrofes, a BBA. A de três, a ABA. A BA, verdade. Concetismo e zocovedismo. Valorização do conteúdo, conceito de jogo de ideias através do raciocínio lógico. Há um uso da parábola com finalidade mística e religiosa. Por exemplo, aqui, pai de Antônio Vieira. Para o homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelhos e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Então, aqui não é poesia, aqui, né, aí no caso é uma prosa, né, mas ele faz essa parábola aí dos olhos, espelho e luz. Essa é do Gregório de Matos, já vimos, né? Essa poesia que ele fala, pequei, Senhor, mas não porque pecado, e vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho perdoar mais empenhado. É a mesma coisa, aí é a BBA. A BBA, a BBA, as duas, e ABA, ABA. Né? Pegou aí, né? Professor, peguei aqui. É dois quarteto e dois terceto, né? Isso, exatamente. Bom, vamos ver aqui. Resumo essa questão do que é o barroco no Brasil, né? Temos aqui. Gregório de Matos é o maior poeta barroco brasileiro. Sua obra permaneceu inédita por muito tempo. Suas obras são ricas em sátiras, além de retratar a Bahia com bastante reverência. O autor não foi indiferente à paixão humana e religiosa, à natureza e reflexão. As obras desse escritor são divididas de acordo com a temática: poesia, lírica religiosa, amorosa e filosófica. Esse cara ele é baiano, esse Glória de Matos, né? Lírica religiosa. Explora temas como amor a Deus, o arrependimento, o pecado, apresenta referências bíblicas através de uma linguagem culta, cheia de figuras de linguagem. Veja que no exemplo a seguir, o poeta baseia-se numa passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo narra a parábola da ovelha perdida e conclui dizendo que a grande alegria é no céu quando o pecador se arrepende. Vamos ver isso aqui. A lírica. Aquela que nós lemos, né? Ele falou, pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido, por quanto tal, já vimos tudo isso aqui. Ó, se uma ovelha perdida e já cobrada a glória, tal prazer tão repentino, os deu como afirma na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ele faz, é o mesmo esquema, como vimos, né? É o mesmo, né? Aqui também é a BBA, a BBA, a ABA e a BA. Mas você vê como tem um tema religioso, como ele próprio explica aqui, ó, uma liga religiosa, baseado aí no Evangelho de Lucas, como eu falei. Ele faz paradoxo, né? Aqui também, confrontando, né? É, exatamente. Então, é por isso que eu falei, né, Tipo, quanto mais ele peca, mais Deus tem que perdoar ele, mas uma coisa assim, mais ou menos. exato. Lírica amorosa. A lírica amorosa é marcada pela dualidade amorosa entre carne
espírito, ocasionando um sentimento de culpa no plano espiritual. Aí tem. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Diz assim: anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor, o anjo juntamente. Se Angélica flor, o anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara. Vemos as perguntas, né? Pelas interrogações que aparecem no barroco. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pedra e a cama florescente? E quem o anjo vira tão luzente? Quem por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo dos meus altares fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca tão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Mesmo esquema, né? ABBA, ABBA, ABA, ABA. Então nota aí a questão amorosa, né? Lírica amorosa aí. Lírica filosófica. Tem alguém querendo entrar aí? Será que uma das minhas querendo entrar? Não. Tem alguém querendo entrar não, né? Não, professor, ninguém se manifestou aqui, não. Tá. Então, ó, a lírica filosófica. Os textos fazem referência à desordem do mundo e às desilusões do homem perante a realidade. Em virtude de suas sátiras, Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno, pois o poeta não economizou palavrões nem críticas em sua linguagem, que além disso era enriquecida com termos indígenas e africanos. Vamos ver esse soneto. A cada canto grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Mesmo esquema, né? Em cada porta um frequentado olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, que leva à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desenvergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta na palma toda a picardia. Estupendos uras dos mercados, todos que furtam, muitos pobres, e eis que é a cidade da Bahia. Ó, então vemos aqui, né, que é a BBA, a BBA, aqui é assim, ó. Essa, primeira com essa, a primeira, desavergonhados vai com mercados, nobres vai com pobres e picardia vai com Bahia. Pegou aí, né? Sim, professor. Aí não, Então, como é que fala? Não fala ABC, fala. Aí não. aqui seria como ABC, ABC. ABC, ABC. Entendi. Neste texto, o poeta expõe os personagens que circulavam na cidade de Salvador, conhecida como Bahia, desde as mais altas autoridades até os mais pobres escravos. Aí o padre Antônio Vieira, né, que foi um grande e produtivo escritor do Barroco em língua portuguesa, escreveu 200 sermões, entre os quais pode-se destacar o Sermão da Sexagésima, cerca de 500 cartas e profecias que reuniu no livro Chave dos Profetas, que nunca acabou. Um dos mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória, destacou-se como missionário em terras brasileiras. Nesta qualidade, defendeu infatigavelmente os direitos humanos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização e fazendo a sua evangelização. E os jesuítas, eles faziam isso aqui, tentavam proteger os índios dos colonos. Era por ele chamado de Pai-Açu, quer dizer, grande pai, o pai em tupi. Antônio Vieira defendeu também os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, judeus convertidos perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, os católicos tradicionais, e a abolição da escravatura. Criticou ainda severamente os sacerdotes de sua época e a própria Inquisição. Então ele defendeu essa questão, né? Judeus também, porque foram perseguidos, né? E os que eram convertidos eram chamados de cristãos novos, justamente para fazer diferença dos outros cristãos velhos, né? Então, quando falava em cristão novo, você sabia, um judeu convertido. Então, normalmente, eram perseguidos também pela Inquisição, para ver realmente se estavam
Se estavam observando o cristianismo, ou se estava apenas, só foi uma conversão só para escapar né, de penas da morte, né, de castigo, tudo isso. E, então, mas ele defendeu, né? Pelo menos isso, né? Aqui está o sermão, né? Que está aí, parte está em português, tem umas aqui, palavras em latim. Esse é o sermão dele, da 60ª. Acho que nem precisa ler isso tudo, né? A gente, vamos só. É. Bom, em síntese, a literatura barroca foi introduzida no século XVII pelos missionários católicos, como já vimos, especialmente jesuítas, que trouxeram o novo estilo como instrumento de doutrinação cristã. O poema épico Prosopopéia de Bento Teixeira é um dos marcos iniciais, pode dizer que talvez seja o primeiro. O poeta Gregório de Matos e Pai Antônio Vieira são seus precursores. Aleijadinho é o grande expoente da escultura e mestre Ataíde, o pintor mais marcante. Tudo isso do Barroco, tá? Lugares predominantes do Barroco: Nordeste, em grande parte, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Observação: o Barroco brasileiro caracterizou-se pela grande riqueza de detalhes nos ornamentos dos interiores da igreja e nas fachadas das edificações. Embora seja um momento artístico de origem europeia, no Brasil adquiriu características diferentes, principalmente o uso de cores mais fortes. A literatura barroca possui como estilístico o exagero, a dualidade e a religiosidade, o cultismo, o jogo de palavras, o conceituismo, o jogo de ideias, e o momento barroco ocorreu durante diversos acontecimentos históricos importantes, entre eles mudança do comércio mundial, solidificação da Inquisição e do poder do clero, e o absolutismo político. Então, o barroco se desenvolveu nesse período aí, com essas circunstâncias, né? Saiu agora, né, uma apresentação, né? Sim, saiu. Lá em São Paulo eu vi umas igrejas. Uma não. Foi só uma só que eu vi. Com estilo barroco na construção, na arquitetura. É mais comum em Minas Gerais. Você vai encontrar muito em Minas Gerais. Na Bahia também você vai encontrar. Você vai encontrar na cidade de Salvador, por exemplo, ali. Você vai encontrar ali no Pelourinho um monte de construções barrocas ali. Vai encontrar bastante. Goiás também. Mas a maior Minas Gerais é onde tem maior, né? Ah, eu pensei que era na Bahia que tinha mais. Não, Minas Gerais. Minas Gerais é onde tem a maior expressão do barroco, é lá, em Minas. Interessante. Mas na Bahia também tem bastante. Né? Mas tem cidades inteiras, como Ouro Preto, né? Diamantina. Você vê muitas cidades mineiras com estilo barroco, né? Vê que esse pessoal aleijadinho era de lá, né? Ah, Lá de Minas Gerais. Mas não, então, mas uma coisa que floresceu bastante no país, né? O barroco teve uma fase muito próspera aí, somente, né, no próximo período, mesmo no próximo período que vamos estudar, que seria o arcadismo, o barroco sobreviveu até lá na frente, né? entendi. Então, essa foi a questão. Então, os seus colegas não vieram hoje. Vamos ver se eles aparecem aí. Vão dizer alguma coisa. Pelo menos não falaram nada, né? Que não iam vir, né? É, Não falaram professor, nada. estranho mesmo, né? Mas é porque às É, vezes foi passear, jantar em algum lugar, né? às vezes é isso, né? Mas tá bom. O importante é que. Pelo menos você teve aqui, você apareceu. É, dizem que quem aparece é assombração, né? É, Tô brincando. Não, mas ó, eu logo, sei. logo passa essa fase ruim que a gente tá Com certeza, vai passar, com sim. negócio de coronavírus aí. Tem que passar. E aí volta ao normal, né? Tem que voltar, porque, poxa, esse negócio aí é difícil pra gente, né? Para aluno, professor, para todo mundo, né? Então, pois é, cara. Agora que você está falando do mestrado aí, então já vai funilando, já vai imaginando o que você quer fazer daqui até lá. Então, Então, eu tava pensando assim, sabe? Sinceramente, fazia outra graduação, né? Porque eu tinha vontade de fazer direito também. uhum, Eu falei, ah, não, muito tempo. Aí é melhor eu focar mais no mestrado, né? Aí é, daqui até lá eu vou ver mesmo o que eu vou fazer. Agora você abriu minha mente.
falou que não precisa morar na cidade, né? Não. Então já melhorou aqui a A não situação. ser se for muito longe, né? Claro, né? Mas Londrina, que é aqui perto. Aqui na UEM não tem, não? Aqui na UEM? Pode fazer o mestrado, né? Nessa época de agora, que faz tudo pela ensino remoto, né? É. Mas na UEM, na UEM não tem, não, isso aí? Na UEM, eu tenho que. É. Então, isso que eu ia perguntar, se na UEM tem algum. Não Porque, tem literatura inglesa, né? Mas acho que deve ter a portuguesa. então, o mestrado eu não sei, né? Porque na UEM tem até doutorado, né? Em letras, viu? Por isso que eu acho estranho, possa ser que tenha, porque inclusive tem o curso de letras com inglês tem na UEM. Sim, tem um curso só em inglês lá, que é graduação em inglês. É, tem de inglês, tem de francês, né? E vernáculos, não é isso? Agora, o mestrado parece que tem literatura. Acho que tem literatura brasileira, portuguesa, deve ter sim. Não, com certeza. Eu acho que até inglesa também deve ter, viu? Não tem, Não? inglês não tem. Inglês é só Londrina mesmo. Então vai ter que ser Londrina. É, mas Londrina é perto. E você pode tentar conseguir a bolsa, como eu te falei, né? Aí Não, essa tanto bolsa. faz, qualquer mestrado. Qualquer mestrado, não precisa ser inglês, não, porque pode ser literatura portuguesa mesmo, brasileira. É. Então você faz o seguinte, cara. Você faz a seleção para aqui e para Londrina. Onde você passar, você decide. É verdade. Como é que faz a seleção? Tem que ir lá, faz pela Ah, internet? pela internet. Você fica de olho na internet, tem que ficar de olho na PPG de letras, né? Entra lá, daí você olha e vê, né? Quando está aberta quando vai ser o processo de inscrição. Só que tem um detalhe. Ah, mas agora também não adianta você olhar agora, né? Só para você terminar. Para mestrado, eles vão precisar de uma língua estrangeira, né? Que você faça, né? Que você tenha uma prova de aptidão. Então, assim, te aconselho, quando você estiver pensando em fazer o mestrado, tá? Antes da inscrição, você tem que ter um certificado de, no caso, inglês, por exemplo, se você quer fazer inglês, né? Eu tenho, professor. Você tem? Tenho. Pronto. Então, Eu se tenho você tem. uma já da Cambridge, né? FCI, eu tenho. Ah, você tem FCI? Ah, então perfeito. Ah, então você está tranquilo, não precisa nada não. Com isso aí você tem que aprender certificado, né? Isso, mais um projeto, mais dados pessoais, a cópia do diploma e histórico de graduação, história de graduação. Geralmente eles pedem isso aí. Né? E aí Com, você faz. quando eu tinha 15 anos, eu consegui o PET, né? Hum, Eu fiz a prova da Cambridge para PET. PET é o primeiro que você consegue. sim. Depois eu fiz o FCI e passei também. Aí eu Hum. tentei o outro, esqueci o nome do outro. Cai, né? Acho que é o TED, não é TED, é outro. É K, isso. Cai, é Cambridge Advanced English, não é isso? É Aí o quase avançado. passei, não passei. Não passei no CAI. Aí deixei quieto. Entendeu? Mas faz tempo já. Isso daí foi em 2008. Ah, mas você pode até fazer de novo, cai, tá? Acho que eu devia tentar. Não, assim, então, agora como estou estudando bastante coisas, várias matérias, sai um pouco o foco, né? Eu sei. Se eu tivesse tentado um tempo atrás, que eu chegava em casa, eu ligava na CNN ou na BBC, eu ficava lendo sempre um livro em inglês, eu não lia outras matérias. Aí eu Sim. estava bem preparado. Agora a cabeça já, como a gente trabalha Divide, com né? várias matérias, estuda várias matérias, já sai um pouco do foco. É, que divide, né? Mas não precisa o CAI também. O É, UFC já está muito bom. eu fiz já. Aí tem depois do CAI, tem o que é o de proficiência, né? Que aquele é o pesadão, né? Então, tem o nível 1 e o nível 2, porque o FCI já é contado como proficiência, né? Que é contado, né? Já é proficiente, já. É First Certificate in English, né? Que é o Sim, FCI. exato. Primeiro certificado em inglês, né? Aí depois tem o CAI, né? Depois tem o P, como é proficiência em inglês? É o P alguma coisa, eu não lembro qual que é, não. Eu tenho depois do CAI, agora não lembro o nome do É outro. proficiência alguma coisa, é com P, eu sei que começa com P. PFE, não sei. O PET é o primeiro, né? É o PET, é. O PET ele é o primeiro de todos, assim, mais para adolescente mesmo. Hum. É, tá bom, cara. Bom você dominar o inglês, hein? Tá bom, meu Mas menino. assim,
Eu acho que, para mim, tanto faz, tanto literatura inglesa quanto literatura portuguesa, acho que ficaria legal, né? Hum, Porque abre campos para a pessoa dar aula, né? com certeza. Trabalha muito para concurso, para um monte de coisa. É importante. Meu menino fala inglês bem. Meus dois filhos falam inglês, espanhol, bem. Então, espanhol eu consigo entender tudo que fala, mas eu tenho dificuldade para falar espanhol. É, espanhol eu falo bem. Então, aí seus filhos falam inglês, então? Falo. Quantos anos eles têm? Ah, é tão grande. Meu filho tá com 28, outro tá com 30. Legal, hein? É. Muito legal. E eles nunca foram país de língua inglesa, mas falam bem inglês. Hoje acabou isso. Por exemplo, tem pessoas que pensam que precisa morar num outro país ou estudar um tempo lá para poder adquirir proficiência. Hoje não precisa mais, porque o mundo está muito globalizado. Se você É, tiver, por exemplo, na sua casa, internet boa, em um canal que pega a CNN, a BBC, por exemplo, já você se dedicar àquilo, não precisa mais morar em outro país, sabe? é, É bom assim morar para ganhar um pouco na parte cultural, né? é. Eu acho que É, na parte e cultural, também porque você estando lá, você é obrigado a falar o idioma, né? Então você não tem. Você aprende a falar ou sim, não é? Não tem outro jeito. e as escolas de inglês também, como eu digo, a cultura inglesa, o IASE, são escolas que você entra lá, você já é obrigado a falar inglês. Não tem como falar o português que eles nem conversam com você. Se você falar português dentro de uma escola dessa, eles já te respondem em inglês, já para estimular, né? E é bom assim. Então, mas mudou muito. O mundo de 20 anos, 15, 20 anos para cá, ele mudou muito. É, mudou. Pior É que é incrível mesmo. o jeito que mudou, viu? Bastante. É. Mas assim mesmo. Mas tá, cara. Valeu então aí, então. Beleza, professor. Obrigado, então, pela aula aí. A gente já vai conversando mais aí, né? Obrigado pela orientação também. Não, precisando de qualquer coisa, tamo aí, tá? Então, beleza. Então tá. Bom término de domingo. Igualmente pra você. Uma boa Até noite, o bom descanso. próximo domingo, então. Amém. Pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.